Raiva, medo e tristeza. Escutar as nossas emoções antes que elas decidam a nossa vida toda por nós. E antes de começar esse episódio, talvez você esteja se perguntando, mas como assim minhas emoções decidem tudo por mim? Sou eu que decido tudo? E eu vou te mostrar que não é. Que justamente porque a gente não sabe lidar com as emoções desconfortáveis, elas governam a nossa vida sem que a gente sequer se dê conta. Ou pior, quem não tem governo sobre as próprias emoções perde o governo sobre a própria vida. E muitas coisas na tua vida podem não estar dando certo porque você não sabe lidar com as emoções. E antes que você já fique com raiva de mim, porque eu estou invadindo um espaço emocional seu agora, te dizendo isso, talvez, não sei se você estava preparada para escutar, eu te digo que a gente vive numa sociedade que normaliza não saber sentir as emoções desconfortáveis. A gente vive numa sociedade que normaliza a fuga de toda e qualquer emoção desconfortável. E são 5 emoções que a gente tem. A gente tem a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o nojo. Querendo ou não, a gente vai sentir essas 5 emoções o tempo inteiro. Porém, a raiva, o medo e a tristeza são as emoções mais difíceis da gente lidar porque elas provocam desconforto. Mas não é porque elas provocam desconforto que elas são ruins. Todas as emoções elas estão a serviço de alguma coisa. Acontece que a gente vive numa sociedade em que as pessoas só querem sentir coisas positivas o tempo inteiro e a gente normalizou o que não é natural do ser humano. Outro dia eu estava numa farmácia e aí eu estava indo pagar minhas compras e eu vi um standzinho assim no caixa com essas gotinhas, né? Com gotinhas que você toma, né? E eu fui ver de perto o que que era. Quando eu fui ler as gotinhas eram assim: show ansiedade, tchau impaciência, oi foco, e aí por aí adiante. Então assim, como fugir das emoções em doses homeopáticas e não bastando só isso, tinha também gotinhas para crianças, ou seja, show malcriação para você dar para o seu filho, porque você não consegue sustentar o desconforto do teu filho ser malcriado. E a gente olha aquilo e aquilo vendia pra caramba. Eu perguntei pra mulher da farmácia, ela falou, nossa, vende muito. E eu falei, gente, é o retrato perfeito da sociedade que não sabe lidar com as emoções desconfortáveis e que não entende o que ela quer nos dizer. Se a gente começa a dominar e entender o que são as emoções, você não vai se assustar com elas, você não vai querer fugir delas e mais, você vai ficar uma pessoa sábia, porque você vai aprender a lidar com elas da melhor forma possível. Então, se você está buscando o teu autoconhecimento, se você está buscando evoluir, eu te falo que, assim, é básico saber lidar com as emoções. E eu vou te contar um pouquinho hoje sobre como que você pode lidar com elas. A primeira coisa é a gente saber que são essas as mais desconfortáveis. Raiva, medo e tristeza. E eu vou te falar o porquê que elas existem e você vai começar a identificar na tua vida cada vez que elas aparecem e aprender a dialogar com elas. Vamos falar sobre a raiva primeiro, que eu acho que é das mais importantes da gente entender. A raiva é uma emoção que ela vai surgir sempre e toda vez que alguém invadir o teu espaço físico ou emocional. Você vai sentir raiva querendo ou não. Quando alguém te faz uma crítica sem você ter perguntado ou esperado, então alguém vai lá do nada e critica a tua roupa. Ela invadiu um espaço seu sem sequer ser questionada. Quando você tá comendo e alguém vai lá, pega um pedaço da tua pizza sem te perguntar. Quando você tá com o seu namorado e alguém vai lá e liga pro seu namorado e manda uma mensagem pro seu namorado atravessando um espaço que essa pessoa não teve permissão, por exemplo. Eu tô dando uns exemplos banais, tá? Quando você não sabe dizer não e as pessoas invadem o seu espaço constantemente, as pessoas usam e abusam da tua boa vontade. Você não sabe dizer não e as pessoas ficam o tempo inteiro te pedindo favor, te solicitando, esperando a tua disponibilidade, esperando que você seja super mulher. E por a gente crescer de novo numa sociedade que valoriza a pessoa boazinha, que é um comportamento adaptativo de alguém que quer se sentir aceito, que tem medo do abandono e da rejeição, a gente vai suprimindo e reprimindo a nossa raiva em prol dessa aceitação. Isso é muito ruim, porque toda vez que a gente não consegue entender que sentimos raiva quando o nosso espaço é invadido, a gente sequer tem consciência disso, a gente reprime e suprime. Só que isso não vai embora, isso fica armazenado no nosso corpo. E quando isso fica armazenado no nosso corpo, a gente começa a gerar dentro de nós
um estresse muito silencioso, um ressentimento muito silencioso, que não só provoca o adoecimento emocional, mas também o físico. Eu sou muito, né, quem me segue no Instagram sabe, eu já fiz 2 cursos do Gabor Maté, sigo bastante a linha dele sobre traumas e principalmente sobre lidar com as emoções. Existem inúmeras doenças autoimunes, inclusive o câncer também entra dentro dessa categoria, onde pessoas que adoecem dessa forma são pessoas que inevitavelmente têm muita dificuldade de lidar com a raiva. São pessoas que não conseguiram expressá-la de uma forma saudável, ou seja, elas sequer conseguiram identificar no próprio corpo, elas não conseguiram se posicionar e elas vão suprimindo e vivendo naquele estado de estresse emocional constante. E o que é expressar a raiva de uma forma saudável? É você explodir, você xingar alguém, você... Muito pelo contrário. Primeiro você identifica a emoção. Tem uma frase em inglês da Edith Eger, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a autora da Bailarina de Auschwitz, que faleceu esse ano, que ela falava name it to tame it, que é nomeie para domá-la. Então, a partir do momento que você nomeia a emoção, você já começa o seu processo de autorregulação para responder à situação e não reagir. Então, vamos supor que eu tô aqui na minha casa e, enfim, alguém me liga ou alguém vai no meu Instagram e começa a escrever um monte de coisa me criticando sem que tivesse sido solicitado. É natural que eu sinta raiva naquela hora, mas eu posso entender, poxa, essa pessoa invadiu meu espaço, ela veio, né, colocar a opinião dela de um jeito que eu não gostei, de um jeito grosseiro. Eu senti raiva, e é humano sentir raiva, eu não preciso, ninguém, a gente precisa ser justa e não boazinha. Eu senti raiva, eu posso respirar e responder de uma forma inteligente e sábia. Eu não preciso explodir, eu não preciso ser infantil, eu posso ser madura e sábia, ou seja, eu não perdi o governo sobre a minha vida. E isso em várias situações a gente pode ponderar. A gente pode aprender a responder a partir do momento que a gente simplesmente dá um nome para aquilo que a gente está sentindo. Ou seja, toda vez que alguém invadir o seu espaço físico e emocional e você tiver um sentimento de injustiça, saiba que a emoção já surgiu. Dê vazão a ela de um jeito saudável. A outra emoção que é desconfortável é a tristeza. A gente vive numa sociedade que fala do good vibes only, como se tristeza fosse algo patológico. As pessoas, muitas situações eu já vivi de pessoas que me procuraram e falaram, olha, eu estou em depressão, acho que eu vou procurar um psiquiatra, preciso me medicar. E quando você vai entender, na verdade, essa tristeza é completamente natural. É alguém que terminou um relacionamento e está triste, é alguém que saiu de um trabalho, é alguém que está vivendo um momento difícil, de uma ruptura, e a gente não sabe lidar com o estresse, a gente patologiza as emoções. Ou seja, toda vez que a gente tem uma ruptura que a gente precisa processar dentro de nós, uma perda, a gente vai sentir a tristeza, querendo ou não. E isso não é patológico, isso não significa depressão. A depressão é quando eu sinto uma emoção de forma intensa e desproporcional, ou seja, eu não tenho uma razão aparente para sentir aquilo e eu sinto de uma forma desproporcional por um longo período de tempo. Do contrário, faz parte da dialética da vida. A gente sente a tristeza, assim como a gente sente a alegria. E a terceira emoção, que é muito desconfortável, é o medo. E o que o medo quer falar pra gente? O medo, ele quer nos proteger. O medo, ele está a serviço da nossa proteção. Então, a gente vai sentir medo quando a gente está num lugar muito alto, a gente vai sentir medo de fazer algumas coisas pela primeira vez, a gente vai sentir medo de falar em público, de andar de montanha-russa. Mas, se a gente não conseguir entender que o medo vai surgir para nossa proteção e não para nossa paralisação, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Eu vou trazer uma metáfora muito interessante. Em janeiro, eu fui para os Estados Unidos com meu marido e a gente gosta muito de montanha-russa. E aí, fomos em todas que vocês podem imaginar. E aí, depois eu estava indo numa da Busch Gardens, né? Para quem conhece, chama Iron Gas. É a maior montanha-russa, uma das mais violentas que eles falam hoje. É de madeira e é um cinto super frágil, assim, parece. E aí eu tava na fila e eu tava quieta. E eu não sou muito quieta, né? A gente conversa bastante. Ele falou, o que você tá quieta? Eu falei, eu tô com medo. Ele falou, você com medo? Eu falei, eu tô com medo. Ele, como assim você tá com medo? Você já foi em várias montanhas russas comigo. Eu falei, eu posso sentir o medo, né? O fato de eu ser uma pessoa que sabe lidar com as emoções não vai me impedir de sentir. Então, eu sinto medo.
Como eu me autorregulo? Ou seja, eu gosto muito de ir na montanha-russa com meu marido, porque a gente dá risada depois, a gente filma. Então, eu não ia deixar de ir na montanha-russa por causa do meu medo. Eu me permiti sentir o medo. E aí, é muito engraçado que toda vez que eu sento no carrinho da montanha-russa, ele dá risada de mim que eu fico checando o cinto umas 50 vezes. Eu falo, eu tô bem presa? Eu tô bem presa? Eu tô bem presa? E aí, sim, eu consigo me divertir. O que é diferente da ingenuidade, né? Quando o medo aparece e fale, bom, tome, né, as atitudes, seja precavida. E claro, a gente tem que ver se o nosso cinto está seguro, né? A gente sabe, a gente teve uma situação recente, né, muito triste, de uma pessoa que não estava presa, por exemplo. Eu estou fazendo uma metáfora, mas agora levando para a vida real. Muitas vezes a gente precisa, né? A gente sente medo, mas a gente precisa também se precaver. Quando a gente vai entrar num relacionamento novo, então, claro que a gente vai sentir medo, mas quais são os cintos que eu estou usando? Quais são as minhas redes de proteção nessa situação? Eu posso entrar devagar nesse relacionamento. Eu não preciso fugir dele, eu posso me abrir devagar, eu não preciso me entregar logo de cara. Então, a sabedoria de saber lidar com medo e dialogar com ele e entender que alguns medos, eles são necessários para a nossa sobrevivência e segurança, e a gente conseguir ter discernimento para entender quando que ele está nos paralisando ou quando que ele realmente ele faz sentido para a gente tomar as atitudes cabidas, é de uma sabedoria enorme. Então, eu tô gravando esse episódio para a gente refletir, para a gente começar juntas aqui a dialogar com as nossas emoções. Você não precisa fugir delas, você não precisa se assustar com elas. Você só pode simplesmente entender que todas elas estão a serviço de alguma coisa e querem te falar algo.